Educativa FM, em parceria com o IFPB, apresenta Literaturando Ideias e Vivências. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Literaturando Ideias e Vivências. Esse trabalho é uma ferramenta pedagógica de comunicação que visa estimular a educação e o pensamento crítico através da leitura. Acreditamos no papel transformador da educação e esperamos, assim, promover e divulgar o que há de melhor na produção literária brasileira. Meu nome é João Edson. Meu nome é Tibério Araújo. Embarque conosco nessa incrível jornada pelo mundo da literatura. Vamos falar agora de mais um clássico da literatura brasileira que tem por título Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Afonso Henriques de Lima Barreto, mais conhecido como Lima Barreto, que nasceu em 1881 e faleceu em 1922, um ano de um evento importante que aconteceu no Brasil, que foi a Semana de Arte Moderna. É uma pena, não é, que Lima Barreto tenha morrido com apenas 41 anos, mas deixou uma obra maravilhosa e nós vamos falar de uma delas, que é o Triste Fim de Policarpo Quaresma. Vamos saber um pouco quem foi Lima Barreto. Pois bem, o escritor Lima Barreto, né, como o João já adiantou para vocês, Afonso Henriques de Lima Barreto, nasceu em 13 de maio de 1881, na cidade do Rio de Janeiro. Ele era negro e de família pobre. Sua avó materna, Geraldina Leocádia da Conceição, foi uma escrava alforriada. Sua mãe era professora primária e morreu de tuberculose quando Lima Barreto tinha apenas 6 anos de idade. Seu pai era tipógrafo, porém sofria de doença mental. O autor, no entanto, tinha um padrinho. Diante da dificuldade, da pobreza, de tudo, né? Então ele tinha um padrinho, né? Padrinho com posses, o Visconde de Ouro Preto, o que permitiu que o escritor estudasse no Colégio Pedro II, afamado, escola, né? O colégio da época, ainda importante, ainda hoje, né? O Pedro II, inclusive faz parte da Rede Federal de Educação. Ele depois vai ingressar na Escola Politécnica, mas não conclui o curso de engenharia, pois precisava trabalhar. Em 1903, fez concurso e foi aprovado para atuar junto à diretoria de expediente da Secretaria da Guerra. Assim, concomitantemente ao trabalho como funcionário público, escrevia os textos, seus textos literários. Em 1905, trabalhou como jornalista no Correio da Manhã. Lançou em 1907 a revista Floreal. Em 1909, o seu primeiro romance foi editado em Portugal, Recordações do Escrivão Isaías Caminha. Já o romance Triste Fim de Policarpo Quaresma, do qual estamos falando hoje, né, foi publicado pela primeira vez em 1911, no Jornal do Comércio, em forma de folhetim. Em 1914, Lima Barreto foi internado em um hospital psiquiátrico pela primeira vez. Ora, ele tinha esses problemas, né? Lembre-se que o pai dele tinha também um tipo de problema, né? Problemas mentais, então isso também acaba acontecendo com Lima Barreto, né? Uma coisa interessante na vida de Lima Barreto é que ele, com todas as superações, com todas as dificuldades que teve, conseguiu alçar o voo como escritor. Então ele passa por uma experiência estranha, né? Porque ele vai se candidatar 3 vezes à vaga na Academia Brasileira de Letras. Ele recebeu dela, segundo Francisco de Assis Barbosa, apenas uma menção honrosa em 1921. Morreu em 1º de novembro de 1922, como o João tinha antecipado aí, no ano em que aconteceu a Semana de Arte Moderna, né, no Brasil, com 41 anos apenas de idade, muito novo. Mas ele tinha todos esses problemas e ele acabou sucumbindo, né,
Ele tinha problema com alcoolismo também, problema mental. Ele tinha, eu acho que na época não se falava, mas devia ser profundas fases de depressão. Então ele tinha essas alterações. O escritor Lima Barreto está inserido no pré-modernismo, né? A obra dele é fantástica, espetacular, é uma inovação que ele promove, e aí até hoje em dia ainda se tem dificuldades em encaixar em que escola literária, em que instante vai se colocar o livro dele, em que forma vai se colocar. Então se colocou aí no pré-modernismo, né? E ele faz parte desse período, né? Que vai de 1902 a 1922. O pré-modernismo, 1902, 1922. É uma fase de transição entre o modernismo. Portanto, durante esse período é possível perceber influências de estilo de sua época, né? De épocas anteriores. O simbolismo na poesia e também na prosa vai ser característica, né, de todo esse movimento. Além dessa característica, são perceptíveis elementos de cunho nacionalista, né, que já pronunciavam essa fase de estudos, né, essa noção do que nós estamos vendo agora na obra, a cultura brasileira vista sob um cunho nacionalista. Assim, não há mais a idealização romântica e nota-se um nacionalismo crítico, em que os problemas sociais do Brasil são expostos, em que a crítica política é escancarada. O realismo nessas obras é predominante. As obras de Lima Barreto, portanto, apresentam tais características. Contudo, estão também impressos em seus textos elementos que remetem à experiência de vida do autor, marcada pela exclusão e pelo preconceito, devido à sua origem pobre, à sua negritude e aos problemas de saúde que enfrentava. Desta forma, os romances, memórias, crônicas e contos trazem a imagem de um Brasil do início do século XX, a partir da visão bastante crítica de um homem e artistas excluídos da sociedade e do meio acadêmico. Em romances como Recordações do Escrivão Isaías Caminha, 1909, e Clara dos Anjos, em 1948, a temática do preconceito racial é focalizada. A visão de um país justo e tolerante não se sustenta. Então, essa coisa racial, do preconceito racial, está espalhado em todos os escritos, né, em todos os trabalhos da época. E isso denota exatamente a força emergente que tinha essa visão unilateral do preconceito racial no Brasil, uma herança maldita, né, que herdamos e que ela infelizmente ainda persiste. E isso é preciso que a gente possa compreender, porque para que não possamos reproduzir simplesmente sem compreender esse contexto, né? Então esses romances, essas memórias, os contos, elas trazem essa imagem desse Brasil, né, de uma forma crítica, fazendo com que mexa com os brios do poder político, da imprensa, né? Então tudo isso, por quê? Porque vai apresentar os problemas do subúrbio, o que tem lá no subúrbio, o que tem essa gente pobre, o que tem os negros dentro dessa sociedade. É preciso compreender que, para além do indivíduo, existe também ou perpassa todas essas sequelas para o sentido da coletividade. Então, esse nosso escritor aponta tudo isso com muita ironia, falando, né, da hipocrisia da sociedade brasileira de sua época, assim com muito afinco, né, de uma forma muito dura e pura, né, porque é aquela visão afro-identificada. Ele é um escritor afro-identificado, que constitui um lugar de fala solidária ao subalterno e sensível, aos dramas dos desvalidos, sejam eles homens ou mulheres. Estas últimas em especial recebem um tratamento distinto dos estereótipos dominantes da época, sobretudo no que tange a sexualidade da mulher negra, reduzida em muitos escritos no século XIX a mero objeto do desejo e das fantasias brancas e masculinas, animal erótico, desprovido de razão e sentimentos. Então, olha só o contexto onde vai se deparar tudo isso. Lembrando aqui da questão das obras, né, de Lima Barreto. Então, as principais foram Recordações do Escrivão Isaías Caminha, 1909, o romance. As Aventuras do Dr. Bogoloff, 1912, também um romance. Triste Fim de Policarpo Quaresma, 1915.
a gente viu que começou a publicar em 1911, né? Romance. E a Ninfa, 1915, também um romance. Vida e Morte, de M.J. Gonzaga de Sá, 1919, também um romance, que ele inclusive comercializou essa obra, né? Histórias e Sonhos, 1920, são contos. Os Brusundangas, 1922, que são crônicas. Bagatelas, 1923, crônicas. Clara dos Anjos, 1948, romance. Feiras e Mafuás, artigos e crônicas. Marginália, 1953, crônicas. Coisas do Reino do Jambon, 1956, sátira e folclore. Vida Urbana, 1956, artigos e crônicas. O Subterrâneo do Morro do Castelo, Diário Íntimo e O Cemitério dos Vivos, Memórias de 1956. São as principais obras de Lima Barreto, e para compreendermos melhor a logística, né, do que significa essa grande obra, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, devemos prosseguir aqui com a nossa discussão. Eu queria ler agora um trecho importante que está na primeira parte desse romance do Lima Barreto, para nós falarmos em seguida do contexto da obra. O trecho diz assim: como de hábito, Policarpo Quaresma, mais conhecido por Major Quaresma, bateu em casa às 4h15 da tarde. Ele era o relógio da rua, chegava todo dia nesse mesmo horário. Havia mais de 20 anos que isso acontecia. Saindo do arsenal de guerra, onde era subsecretário, ele bongava pelas confeitarias algumas frutas, comprava um queijo às vezes e sempre o pão da padaria francesa. Isso mostra um hábito, uma habitualidade, não é? E o grande filósofo alemão Friedrich Nietzsche diz que o hábito domestica o homem. Interessante. Eu queria começar com esse texto para falar do contexto. Toda obra tem seu contexto histórico, né? E o que é o contexto de uma obra? São as forças que produziram aquela obra. Sejam forças políticas, sociais, culturais. E esse contexto da obra, ele mostra as circunstâncias, os fatos. E eu lembrei agora de uma expressão que o professor Tibério usa muito, né? Do Ortega y Gasset. Eu sou eu e minhas circunstâncias. Então tudo isso vai corroborar na história, na criação dessa narrativa, porque é aí que ela acontece. Isso pode acontecer por um cenário político, pode ser social, pode ser cultural, pode ser econômico, mas o fato é que Triste Fim de Policarpo Quaresma vai contar a história de que teve lugar durante o governo de Marechal Floriano Peixoto, que era conhecido como Marechal de Ferro, por conta do seu rigor. Não podemos perder de vista isso. E ele governou entre 1891 e 1894. É a partir desse fato histórico, verdadeiro, né, real, que é o pano de fundo da obra de Lima Barreto. Tá? O autor faz referências à revolta da Armada, à rebelião organizada pela Marinha Brasileira para fazer oposição aos dois primeiros governos republicanos do Brasil, que cada vez mais apresentavam características da ditadura. Primeiramente o governo de Marechal Deodoro e em seguida o governo de Marechal Floriano Peixoto. Além de um contexto histórico de Triste Fim de Policarpo Quaresma ter como base o governo ditatorial de Floriano Peixoto, o autor também faz críticas sociais e algumas questões da sociedade da época, como a troca de favores políticos, as injustiças sociais, o excesso de burocracia que termina travancando qualquer sistema democrático. Como foi dito aqui, o Triste Fim de Policarpo Quaresma, ele não está preso a um estilo literário, até porque não conseguiram, né, diante da novidade, do ineditismo que foi a obra de Lima Barreto, ninguém conseguiu, de certo modo, assim, engessá-lo, tá? Então, quando se fala em pré-modernidade, pré-modernismo não é um estilo propriamente de época, né? Pré-modernismo foi um olhar que os críticos lançaram posteriormente e perceberam que algumas obras escritas naqueles períodos falavam sobre nacionalismo, sobre regionalismo, sobre a denúncia social fortíssima, não é? Sobre temas históricos e cotidianos e usavam, sobretudo, uma linguagem coloquial. Então, assim, só frisando, o pré-modernismo não é um estilo literário, é apenas uma tendência, né, que foi vista naquele momento e que encaixaram a obra do Lima Barreto. Mas como nesses podcasts nós desde o início sempre chamamos a atenção
que nós resolvemos escolher essas obras através do critério de ser clássicas, e a gente sempre já colocou aqui uma tese que é preciso retomar agora, que é do Ítalo Calvino, mostrando que o livro clássico nada mais é do que aquele livro que continua dizendo aquilo que ele sempre quis dizer. Então, Triste Fim, de Policarpo Quaresma, é um clássico que ele continua trazendo temas importantes para o Brasil contemporâneo, embora ele tenha sido escrito naquela época. Então, é interessante mostrar isso e dizer que, em linhas gerais, nós poderíamos trazer o Triste Fim como, antes de falar efetivamente do resumo, né, da obra, a gente podia falar quais são os principais personagens dessa obra, né? Então, os principais personagens, como o próprio nome diz, é o Policarpo Quaresma, que é também conhecido em toda a narrativa e depois ficou, né, oficialmente conhecido como Major Quaresma. Ele é um funcionário público e é o protagonista da obra. É um exímio patriota, erudito e apaixonado por livro. Então, essa questão da leitura, né, está muito forte aí no Major Quaresma. Ricardo Coração dos Outros é o professor de violão de Quaresma. A gente não pode esquecer um detalhe importante nessa obra, é que o violão naquela época era visto como coisa de vagabundo, não tinha a conotação que o violão tem hoje. É preciso que vocês que vão ler, não é? Que vão ouvir isso que nós estamos trazendo aqui, vocês entendam essa diferença que havia entre o violão naquela época em que ele escreve a obra e o violão como é visto hoje. Não tem esse mesmo sentido. Naquela época, o violão era associado à vagabundagem. Quem tocava violão é quem estava fora, que estava à margem disso aí. Olga é a filhada de Policarpo, Vicente Scoleone é o pai de Olga, Amando Borges é o marido de Olga, Adelaide é irmã de Quaresma, morava com ele, Anastácia é o caseiro de Quaresma, Mané Candeeiro, que é empregado do sítio de Quaresma, Felizardo também é outro empregado do sítio, Sinhá Chica era a esposa de Felizardo, o tenente Antonino Dutra é o escrivão e funcionário da prefeitura de Curuzu, Dr. Campos é o presidente da Câmara de Curuzu, General Albernaz é vizinho de Quaresma, Dona Maricota, esposa do General Albernaz, Lulu é aluno do Colégio Militar e filho do General, Ismênia é filha mais velha do General Albernaz e de Dona Maricota, também é noiva de Cavalcante, Cavalcante é um estudante de odontologia, Quinota é filha do General Albernaz e de Dona Maricota, Genelício é um escriturário do Ministério da Fazenda e noivo de Quinota, Zizi é filha do General, Lalá noiva do Tenente, Tenente Fonte é o artilheiro e noivo de Lalá, Vivi é filha do General, tem um conto é o Almirante Caldas, que é amigo do General Albernaz, Doutor Florencio é engenheiro e amigo também do General, Senhor Baixo, contador e amigo do General, Capitão de Bombeiro Segismundo, também amigo, e Marechal Floriano, que é o governante do país. Ele foi presidente, como foi dito, só repetindo, de 1891 a 1894. Então, em linhas gerais, o Romance de Quaresma vai falar sobre um funcionário público exemplar que pretendia valorizar a cultura do país. É disso que vai se falar o livro, tá? A história se inicia no final do século XIX e tem como espaço a cidade do Rio de Janeiro. Olha de novo, você viu que, se a gente quiser fazer um paralelo entre Policarpo e a Luísa Azevedo, que falava de uma favela, o Policarpo vai falar de outra parte do Rio. O mesmo Rio, focalizados em dois retratos diferenciados, né? Só trazendo essa comparação aqui. E Quaresma, na verdade, é subsecretário do ministro de Guerra. Uma de suas ações é propor ao ministro o reconhecimento da língua tupi como língua nacional. E aí tem um ponto também importante, né? Porque Quaresma, como patriota e que conhecia a história do Brasil, Quaresma sabia que antes dos portugueses chegarem aqui, os indígenas já habitavam o Brasil. Então, nesse gesto patriótico, ele achava que era justo você valorizar os indígenas, porque se há uma língua, né, que é a primeira língua nacional, seria a língua tupi-guarani, uma referência. Então tem esse dado aí que é importante, nós não podemos esquecer, essa valorização, né, do que hoje nós chamamos de povos originários, né, que são os indígenas. Isso estava muito forte na cabeça do Major Quaresma. Então, Policarpo, ele tem uma postura nacionalista forte. E segundo ele, os índios são os verdadeiros brasileiros. Ele não está errado nisso, né? Após esse evento, Quaresma é tido como louco e permanece um tempo internado. E aí nós não podemos perder de vista que aqui há determinados traços que são autobiográficos do autor. Nós, quando lemos a biografia de Lima Barreto, nós sabemos que Lima Barreto também foi internado em hospício naquela época algumas vezes, tá? Então, durante esse período, Olga, o compadre de Quaresma e o professor de violão Ricardo Coração dos Outros acreditam em suas ideias, são os únicos a visitá-lo. Ele é abandonado, de certo modo. Como o abandono vai ser o que vai marcar aí durante toda a obra, né? Após sair do hospital psiquiátrico,
o major resolve se afastar da sociedade e passa a viver em um sítio. O local, situado na cidade interiorana de Curuzu, ficou conhecido como Sítio do Sossego. Ainda que sua proposta inicial estivesse associada ao cultivo e à dedicação à agricultura, com o tempo Quaresma começa a se aproximar de algumas pessoas. A partir daí, ele se envolve com diversos políticos locais. Durante a revolta da Armada, que foi um fato que realmente aconteceu no Brasil, ele vai ao Rio de Janeiro com o intuito de apoiar o governo de Marechal Floriano, que estava sendo enfrentado pela marinha do país. No entanto, ele acaba sendo preso. Desiludido com a falta de patriotismo do povo, Quaresma encontra na figura do presidente um totalitário e cruel ditador. Acusado de traição pelo Marechal Floriano, além de preso, Quaresma é condenado ao fuzilamento. Então, mais uma vez, eu queria trazer para vocês trechos importantes da obra de Lima Barreto. Quaresma não gostava, ele não gastava nesse espaço nem mesmo uma hora, de forma que às 13h40, por aí, ele tomava o bonde sem erro de 1 minuto, tá? Ia pisar a soleira da porta de sua casa numa rua afastada do São Januário, bem exatamente às 4h15, como se fosse a aparição de um astro, um eclipse. Enfim, um fenômeno matematicamente determinado, previsto e predito. A vizinhança já lhe conhecia os hábitos, e tanto que na casa do capitão Cláudio, onde era costume juntar-se ali pessoas 4h30, logo que viu passar, a dona gritava: Alice, olha, já são horas, o Major Quaresma já passou. Ele funcionava como um relógio, né? Daquele bairro. E era assim todos os dias, há quase 30 anos. Vivendo em casa própria e tendo outros rendimentos além do seu ordenado, o Major Quaresma podia levar um trem de vida superior aos seus recursos burocráticos, gozando por parte da vizinhança da consideração e respeito de homem abastado. E aí a gente explorando um pouco da questão da cultura, né? Porque Policarpo Quaresma, além de ser um nacionalista de forma extremada, né? Ele também tecia, assim, digamos que boas vontades no sentido da questão cultural. A trama ocorre no século XIX, né? E Policarpo Quaresma tem um desejo ardente em incentivar as pessoas a apreciarem uma cultura nacional puramente brasileira. Por isso, ele começou aulas de violão, né, com Ricardo Coração dos Outros. Mais tarde, junto com o general Albernaz, decidiu produzir uma festa que resgatasse canções e danças tradicionais brasileiras. Para cumprir a tarefa, foram atrás de Maria Rita, uma mulher velha que viveu escravizada antes da abolição, né? Quaresma e Albernaz insistiram que ela cantasse alguma canção tradicional, mas ela não lembrava. Evidentemente, nenhum deles percebeu que talvez o pedido feito à velha negra o fizesse lembrar de um passado doloroso e sensível em sua memória. Será que ela não lembrava ou ela não queria sofrer novamente, né? Frustrados, Quaresma e Albernaz encontram um poeta que dizia conhecer várias canções tradicionais brasileiras. Mais tarde, o Major Quaresma acaba se frustrando novamente, porque descobre que essas músicas eram, na verdade, estrangeiras. Ele queria arranjar alguma coisa própria, original, uma criação da nossa terra e dos nossos ares. Portanto, nada estrangeiro. Nessa obsessão de compartilhar com toda uma cultura genuinamente brasileira, Policarpo Quaresma propôs à Câmara um projeto que tornasse, né, que o João comentou com vocês, o Tupi-Guarani o idioma oficial do Brasil. Só para a gente poder ver de onde vem essa ideia, né? Então, em busca daquilo, foi buscar um poeta, mas o produto do poeta não era brasileiro. E na negra escravizada, as canções ela nem lembrava mais, ela não queria mais cantar. Então, ele fica frustrado com todos esses movimentos, né? E aí ele vai defender a ideia do Tupi-Guarani, o idioma oficial do Brasil. Isso fez com que ele se tornasse um motivo de chacota, né? Imagina só, ele virou motivo de chacota nos jornais. E, bom, depois disso tudo, ele acaba sendo internado em um hospício por causa das suas ideias, né? Então é uma coisa assim que relaciona o autor da obra com os seus personagens, né? No hospital psiquiátrico recebeu visita apenas de sua afilhada, Olga, e Ricardo Coração dos Outros. Após o fim de sua internação,
Policarpo Quaresma decide se mudar para um sítio afastado da cidade e chamou o Sítio do Sossego. Apesar do sossego que pretendia, Quaresma ainda estava aflito. Tentou plantar na terra de sua pátria amada, que teria o solo mais fértil, mas descobriu que seria impossível algo dar fruto sem os adubos estrangeiros. Imagina a mentalidade de um sujeito desse, imaginar esse tipo de coisa, né? A nova vizinhança de Policarpo chamou a atenção de Diogo por causa da miséria. Mesmo com tanta terra para plantar, as pessoas eram pobres e o lugar tinha um clima triste. Um dos habitantes explicou que terra não é nossa e formiga, nós não tem ferramenta. Isso é bom para italiano ou alemão, que governo dá tudo, governo não gosta de nós. Um funcionário público, Antônio, advertiu Quaresma: o senhor verá com o tempo, major, na nossa terra não se vive senão de política. Fora disso, babau. Logo mais tarde, o major recebeu uma oferta corrupta do presidente da Câmara, Dr. Campos, e recusou. Assim, acabaram se tornando inimigos, criando mais uma razão da aflição para Policarpo Quaresma, né? Então, de derrota em derrota, de aflição em aflição, tudo aquilo ia se avolumando no sujeito Policarpo, mas também no autor, né? Não esqueça de Lima Barreto. Então, esses níveis de frustrações, Quaresma acaba decidindo por retornar ao Rio de Janeiro, quando soube da eclosão da revolta da Armada, né? Os marinheiros receberam contra o governo e o major se rebelaram contra o governo, e o major Quaresma decidiu se voluntariar para defender o seu presidente. Inicialmente corria tudo bem com o major. Ele havia escrito um projeto agrícola para o Brasil que acabou sendo lido pelo próprio Floriano Peixoto. Na ocasião, o presidente elogiou Quaresma como sendo um visionário. A ideia, né? Então ele apresenta exatamente essa visão, um visionário, diante do quê? Diante dos seus sonhos, da sua visão de futuro, da questão producente, da crítica que faz com toda aquela exigência das papeladas, daquela dinâmica toda, né? Bom, com a vitória do Exército, Quaresma foi posto no cargo de carcereiro. Entretanto, essa função nas prisões permitiu que o major testemunhasse as injustiças cometidas contra os prisioneiros. Os marinheiros rebeldes eram fuzilados, o que fez com que Policarpo Quaresma redigisse cartas e críticas endereçadas ao próprio Floriano Peixoto, a fim de mudar a situação. É nesse contexto que ele vai ser condenado, né? E vai dizer que ele está lutando contra a ordem, praticando um crime contra o Brasil, contra o seu presidente, né? Então vai ter todo um problema que vai ser uma injustiça, né? Na questão da pátria. Por maior que fosse a boa intenção e o sentimento de justiça pela sua pátria, Policarpo Quaresma tem um posicionamento que foi visto como traição. Traição ao seu próprio ídolo, né? Floriano Peixoto. Mandou fuzilar o major. Entenda aí. Essa obra toda, com essa riqueza de detalhes, nos leva a compreender que os fatores, os elementos socioeconômicos, culturais, políticos, tudo está entrelaçado. Mas aqui também revela a ideia do caráter, a ideia da coragem, denuncia, por exemplo, toda aquela questão do mau caratismo, né, de alguns dos personagens, e faz com que, na verdade, se force uma situação em que o próprio autor, Lima Barreto, estava imbuído, ressentia tudo isso. Não é à toa que um cara desse, ele vai acabar sofrendo muito e morrendo muito novo, com apenas 41 anos de idade, né? Por quê? Porque isso que está escrito no Triste Fim de Policarpo Quaresma também parece ser o triste fim de Lima Barreto. É um sentido que nos leva a compreender que o autor, ele escrevia com suas emoções, com seus sofrimentos, com seu sangue, e isso demarca um território muito importante para que a gente possa analisar a obra sob o ponto de vista do contexto histórico. Lerei agora mais um trecho desse famoso romance,
na segunda parte, titulada No Sossego, que é na fazenda onde ele está. E o narrador diz assim: não era feio o lugar, mas não era belo. Tinha, entretanto, o aspecto tranquilo e satisfeito de quem se julga bem com a sua sorte. A casa erguia-se sob um solar, uma espécie de degrau, formando a subida para a maior altura de uma pequena colina que lhe corria nos fundos. Em frente, por entre os bambus da cerca, olhava uma planície a morrer nas montanhas que se viam ao longe. Um regato de águas paradas e sujas cortava paralelamente a testada da casa. Mais adiante, o trem passava vincando a planície com a fita clara de sua linha capinada. Um carreiro com casas de um e de outro lado saía da esquerda e até a estação, atravessando o regato e serpenteando pelo plano. A habitação de Quaresma tinha assim um amplo horizonte, olhando para o levante, a Noruega, e era também risonha e graciosa nos seus caiados. Edificada com a desoladora indigência arquitetônica nas nossas casas de campo, possuía, porém, vastas salas, amplos quartos, todos com janelas, e uma varanda com uma colunata heterodoxa. Além desta principal, o sítio do Sossego, como se chamava, tinha outras construções. A velha casa de farinha, que ainda tinha um forno intacto e a roda desmontada e uma estrebaria coberta de sapê. Na terceira parte, intitulada Patriotas, diz assim: havia mais de uma hora que ele estava ali, num grande salão do palácio, vendo o marechal, mas sem lhe poder falar. Quase não se encontravam dificuldades para se chegar à sua presença, mas falar-lhe a coisa não era fácil, ele não conseguia. Né? E aí a grande frustração que ele, quando está diante do presidente, que na visão dele poderia fazer grandes coisas, ele se frustra. Então, por que é o triste fim de Policarpo? Porque Policarpo, vendo o presidente, ele constata ali naquela hora que toda aquela sua leitura, ela não condizia com aquela realidade. Ele conhecia um Brasil teórico, um Brasil livresco, mas que não achava similitude entre aquele Brasil que ele via, né? Porque o presidente é o representante daquele Brasil naquele momento, né? E aí o triste fim de Quaresma começa a acontecer nesse momento, como já foi dito aí pelo professor Tibério. E é interessante observar que, inserida nos primeiros anos da República do país, Triste Fim de Policarpo Quaresma faz uma análise da sociedade brasileira da época. A maior crítica recai sobre o universo da política, como foi colocado aqui nesse evento que eu acabei de ler, onde ele está ali diante do presidente, né? E se torna, na verdade, impotente diante daquilo, né? Daquela figura que podia ser tudo, mas que eles constatam ali que nada é. Em um tom profético, Lima Barreto aborda questões como as injustiças sociais, o clientelismo, a burocracia, os interesses pessoais e políticos. Por meio do nacionalismo exacerbado, chamado também de ufanista, né? E da postura ingênua e idealista do protagonista, que era o Quaresma, o escritor traz à tona questões da denúncia social. Em algumas passagens é possível identificar o tom irônico e cômico utilizado como recurso estilístico. Floriano Peixoto, por exemplo, é um personagem real da história do país, sendo uma figura que oferece maior veracidade aos fatos apresentados. Além disso, algumas guerras que de fato aconteceram também são mencionadas, como a Revolta da Armada, a Guerra do Paraguai e a Revolução Federalista. Todos esses elementos reais, eles servem, na verdade, de instrumentos que vão modalizar a escrita da narrativa e que traz esse título que, na verdade, a gente, quando vai lendo a narrativa, percebe que o título dele é um spoiler, né? Porque nós vamos perceber ao final que o triste fim de Policarpo, na verdade, é a desilusão. Policarpo Quaresma se desencanta com aquele Brasil teórico que ele conhecia, e aí não podemos perder de vista que é uma grande crítica, é um tema que era muito forte naquele momento e que um dos poucos autores do Brasil vão usar, que é justamente Policarpo, que é o Lima Barreto, que é a questão da nacionalidade. A nacionalidade, ela é vista como um discurso. A nacionalidade é uma invenção. E como ela é uma invenção, ela na verdade ela está a serviço das classes que operam, né? As classes que utilizam esse conceito. E isso vai ser muito trabalhado nessa obra, mostrando que é uma
que a nacionalidade nada mais é do que um discurso imaginado, mas é um discurso que ele não chega a todas as classes. A nacionalidade ela não se dissemina em todo o território nacional, né? Daí o desencanto, daí o triste fim, né? Daí a tristeza com aquele Brasil que ele consegue visualizar quando ele está diante do presidente. Coisa muito interessante para a gente poder imaginar aqui é quando o Policarpo Quaresma deseja ir para o sítio, ele vai, né? Ele compra o sítio Sossego, mas lá ele pensa que vai viver uma outra vida, uma dinâmica diferente, com mais alegria, com tudo. Aí ele começa a compreender que para produzir tem os impostos, os altos impostos, que ele como se diz, né, como diz o sertanejo, se aperreia com a quantidade de impostos. E também, João, com as formigas. Tudo que ele planta lá, tá lá as formigas, né? As saúvas, né? As formigas estão lá, não atacam as plantações. E aí ele vai perpassando e sai disso, e vai por isso que ele vai buscar a questão do embate político, né? Ele vai juntar na batalha ao lado de Floriano Peixoto. Mas aí também vem um outro desengano. Aquele que é do qual é ídolo, né? Ele começa a perceber que, bom, a coisa não é bem assim como imaginava, e tá dando tudo errado, de modo que aquela assertiva de juntar na batalha ao lado de Floriano Peixoto termina para ele em desgraça, né? Porque ele vai ser acusado de traição e condenado à morte. Então é uma coisa assim realmente muito triste, porque os seus sonhos, suas expectativas, sua forma de ser e de pensar é totalmente avessa ao que se passava na realidade brasileira, né? Como diz Alfredo Bozzi, tem Policarpo, com aquelas ideias todas, algo de quixotesco, né? Um lado cômico, patético, boa fé, né? E uma boa fé desarmada nos seus ideais. Nada tinha a ver com Dom Quixote. Quaresma era exageradamente nacionalista e pensava num bem comum. Então ele não era corrupto, ele era realmente um sujeito com boas intenções, mas era, como se diz aí, metido a fazer um trabalho, digamos que a contento, no sentido de uma busca, né? Ele gostaria de fazer aquilo, mas ele é extremado, é a palavra que eu estava procurando. Ele vai aos extremos em suas atitudes. E por quê? Porque o próprio Lima Barreto, ele vai criticar a sociedade, os costumes, e abrange preconceitos, as diferenças sociais da época, né? Sua obra mostra uma reação natural do homem ao meio, né? Ele veio da classe subalterna e reage como subalterno. Fala como conservador sentimental e exibia um comportamento estranho, né? Filia-se a um natural, um instinto, uma força étnico-racial sempre exacerbada o tempo inteiro. Ele se sentia assim porque era mulato e também alcoólatra. Ele mesmo se excluía. Ele alimentava um preconceito velado, criticava tudo ligado à modernização do Brasil. Mas Lima Barreto é um dos inovadores da literatura brasileira, como a gente viu, né? Mas ele era um sujeito que foi injustiçado, considerado um visionário. Ele sofreu frustrações por isso, né? Ele não teve reconhecimento, mas ele traz à tona o cotidiano do conceito de marginalização social e racial premente, tal qual realmente acontecia. Então ele pagava com a sua própria vida, com a sua própria dor, aquilo que ele queria expressar através das palavras, né? É daí onde ele vai buscar as lições de morais, né? De ética, e acreditar nas suas lutas, né? Pelos seus ideais. Era preciso superar essa apatia social, mas ele não pôde fazer isso. Ele não teve como fazer isso, né? Então ele lutava por interesses que não eram meramente particulares e pelo poder, como todos os outros faziam nessa historicidade. Então, qual é o grande sentido
da obra é que ele não se adaptava, Policarpo não se adaptava à realidade vivenciada no Rio de Janeiro, no país, porque ele não se adaptava. Hoje o que a gente chama daquele poder de resiliência, ele não existia nele. Ele não conhecia, ele não sabia como reagir a tudo isso e nem superar essas dificuldades todas, porque exigiam mudanças radicais. E aí, uma questão de curiosidade, né? Lima Barreto, a relação de Lima Barreto e o pai dele, né? Eles têm os mesmos problemas alcoólicos, problemas com a saúde mental, e eles morrem com a diferença de poucos dias apenas, João. No mesmo hospital, né? Ora, é uma história muito triste, que cambia muito bem a vida real do autor com a sua obra, né? O Triste Fim de Policarpo Quaresma. E a injustiça é tema recorrente em Lima Barreto. Policarpo é apenas uma referência, né? Ele busca essa referência e vai mexer com as forças políticas, vai mostrar no romance a força de expressão de um verdadeiro ditador, né? Ainda que Policarpo Quaresma demorasse a acreditar. Sua biblioteca só tinha autores nacionais. Ele era extremamente patriota, curiosidade, né? Estudioso sobre as coisas do Brasil. Não admitia que nada do que acontecesse, por exemplo, o Rio Nilo. Não, o Rio Nilo não poderia ser maior do que o Rio Amazonas, né? Ele tinha essas ideias, né? Patriota, extremado, né? Estudioso. Então ele achava que em pouco tempo poderíamos ser iguais à Inglaterra, né? Olha só, na ideia do progresso. Então ele era em si um visionário mesmo. E aí, ele queria combater ao lado de Floriano, como a gente viu, na revolta da Armada, quando a Marinha se opôs ao presidente. Tornou-se carcereiro na ilha, ficou junto com os presos, indignou-se contra a escolha aleatória de 12 homens para ser executados. Enviou uma carta ao presidente, mas é acusado de traição, e sentenciado, executado. Triste fim, como também foi o fim de Lima Barreto. Então, olha só como é a vida desses personagens da história, mas também do seu autor, e imaginar que essa força, a coisa da expressividade, do que é o ditador, do que é a questão da liberdade do sujeito, as suas escolhas, o seu direito, quando isso não é expressado na vivência, acaba terminando com máculas, com sofrimento e, nesse caso, com uma triste fim, uma triste morte. O romance de Lima Barreto tem marcas da sua autobiografia. O narrador vai levar para a sua história passagens da sua vida, de tristeza, de dor, de exclusão, de pertencer a grupos indesejados na sociedade brasileira. E por que fazem aproximação entre Dom Quixote e Triste Fim de Policarpo Quaresma? Porque do mesmo modo, não é, que na narrativa de Miguel de Cervantes não existe uma ligação direta entre o que o cavaleiro andante lia e o que ele via, é uma aproximação sem dúvida que o Lima Barreto faz com a figura de Quaresma, que se cansava de ler coisas teóricas acerca do Brasil, mas que depois ele pôde ver que aquilo não tinha uma relação direta com esse Brasil real, com esse Brasil vivenciado, não é? Isso traz também uma ideia muito interessante, que a postura que nós devemos ter com o país não é uma postura passiva. Nós devemos ser protagonistas, nós devemos ser agentes transformadores da nossa própria história. As leituras, os livros, eles devem funcionar como motor, não é? Como propulsor de mudanças, não é? Porque alguém disse, e eu acho que vale a pena a gente trazer essa discussão aqui para essa análise, né? Porque os livros não transformam a sociedade, né? Os livros transformam as pessoas e as pessoas transformam a sociedade. Então, o Triste Fim é, na verdade, uma constatação, né, de que esse Brasil tópico, esse Brasil nacional, ele não é para todos. Lamentavelmente. Dizer isso é uma teoria. E o Policarpo constatou isso na prática. Daí sua dor, daí sua tristeza. E vale a pena a gente chamar a atenção para um livro muito interessante que foi feito sobre o tema. Não só
do Policarpo, mas com toda a obra do Lima Barreto. É um livro feito pela autora, professora, antropóloga, pesquisadora Lila Schwartz, cujo título é Lima Barreto, um triste visionário. É um título que consegue resumir toda essa trajetória, né, do Lima, que conseguiu teoricamente traçar um mapa tão esplêndido, né, do Brasil, mas que ele constatava que ainda não era possível você ter esse Brasil teórico na prática. Daí essa tristeza, né, essa dor, esse desencanto. Então é um livro que na verdade permanece atualíssimo, porque nós, ainda juntamente com Limas, queremos sim ainda ver um Brasil que seja inclusivo, né, para todos, né, e não apenas para um grupo, e não apenas para um discurso, né. A nacionalidade tem que deixar de ser um discurso, tem que passar a ser uma prática, tem que passar a ser uma vivência. Eu acho que esse é o apelo que o Lima fez, que o Major Quaresma fez, e que nós, assim como hoje, cidadãos do século XXI, temos o dever de levar ao fim, levar ao cabo. Encerramos aqui esta edição do podcast Literaturando Ideias e Vivências. Esperamos que este trabalho possa servir de estímulo para que você possa praticar cada vez mais o hábito da leitura, seja para o Enem ou para a vida. Muito obrigado pelo carinho da sua atenção e até a próxima edição. Você acompanhou Literaturando Ideias e Vivências. Este trabalho foi realizado com recursos da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. Apoio: Fundação Municipal de Cultura, Prefeitura Municipal de Souza. Produção: Educativa FM, em parceria com o IFPB Campus Souza.